Assim, não, piorou, porque aí você tá falando assim, eu tô aqui. Você tá chamando a atenção porque tá dando pai. Beleza. Mas o jogo da velha pra cima. Já entreguei, só você que não tava aqui na sala, pois é. Tava fazendo outra. Olha aí, pessoa. Eu sonhei a semana toda com essa redação. Eu venho aqui quinta-feira, para de drama, pessoa. Eu deixo pra você. Se bobear até amanhã, eu peço pra deixar aí, que eu não venho. Ai, olha aí, olha a choradeira. A quinta talvez dê, mas amanhã não. Pode deixar com ela que ela me entrega. Eu trouxe hoje, assim, até uma lista aqui de sites legais. Olha quantos sites bacanas para vocês usarem. Hã? De coisas para vocês pesquisarem. Para poder vocês fazerem pesquisas aí de sites, IBGE, direitos humanos, né? Tem vários sites bons aqui, Biblioteca Mundial. Eu comprei umas revistas pra ler, porque eu falei, um tempo que eu tô meio desocupado, eu vou ler um pouco, né? É bom. Mas essa revista veio com erro de... Sério? Veio palavra errada, professor. Tá faltando muita edição, sabe que eu vejo isso nos jornais, escrito. Às vezes eu caio... Tava andando lá na rua do cara e falei, a professora deu um vídeo de ler lá, peguei pra ler no ônibus. Aí tu achou erro? Não. Ah, então tá bom. Pensei que você tinha achado erro. Mas isso é falta de revisão? O que acontece? Falta de jeito. De não querer pagar. Hã? Fantástico? Eu não vi, ontem eu não assisti. Foi mesmo? Ai, mas olha, tá demais. Aquela legenda que eles põem embaixo do jornal, aquilo ali tem saído com tantos erros, você não faz ideia. De quanto eu vejo erro ali. Eu não sei se o pior foi eu deixar lá ou voltar pra fora isso. Tem até aquela... O nome daquela... Que vive na Inglaterra, não sei o que, Malan, esqueci agora. Cecília Malan. No outro dia botaram Mariana Malan. Até o nome da jornalista eles erraram, só para você ter uma ideia. Fora os erros grotescos mesmo de português, de coisa de concordância, de... O negócio tá... É. Bom, vamos falar de carta argumentativa. Gente, olha só, tá no edital. Precisamos estudar. Vocês vão fazer uma, pelo menos, tá? Então, fora o texto dissertativo argumentativo, ele tem uma característica um pouco diferenciada, mas eu acho mais fácil. Né? Teve um aluno que falou assim, mais uma coisa para a gente aprender. Aí, quando eu mostrei para ele uma carta argumentativa, ele falou assim, podia cair carta argumentativa. Eu falei, realmente, porque é muito mais fácil fazer carta, porque você não precisa seguir toda essa formalidade, é muito mais simples, mas a gente tem que saber o que fazer. Né? Então, vamos lá, vou dar as dicas aí. Então, esse texto, gente, apresenta uma estrutura semelhante. Por que apresenta uma estrutura semelhante à da dissertação? Porque tem introdução, tem discussão, você vai falar sobre um ponto, você vai argumentar sobre esse ponto, tá? Então, demonstra um ponto de vista sobre determinado assunto apoiado em uma argumentação. Perdão. Entretanto, ao contrário do texto dissertativo, que pressupõe um interlocutor genérico, porque a gente não se coloca dentro do texto da redação, né? A carta ela é dirigida a alguém. Então, por exemplo, você vai reclamar com o ministro da Educação, você vai fazer uma carta diretamente para ele, para fazer uma reclamação, né? Senhor ministro, exatamente, é isso aí. E aí, nós temos um interlocutor definido com a intenção de convencê-lo, de persuadi-lo, tá? Então, a carta tem essa diferença. E por ser uma abordagem dissertativa, a carta deverá ser fundamentada por meio de evidências, juízos, exemplos, né, que poderão ser narrativos ou descritivos e admitindo a expressão em primeira pessoa. Então, você pode se incluir, tá? Porque você vai narrar um fato. Por exemplo, você vai fazer Não, você vai fazer uma crítica, por exemplo, a algo, uma praça, alguma coisa. Você vai narrar o fato.
Né, ó, estava na praça quando aconteceu isso, e aí você pode se incluir. Então, tem essa possibilidade. É muito fácil. Nunca caiu, mas todo ano sai no edital. Então, pois é, depois que eu mostrei a carta, aí o aluno falou, ai meu Deus, mais uma coisa para aprender. Quando ele olhou a carta, ele falou assim, pô, podia cair. Né? Mas, enfim, nunca caiu. Só que está lá no edital. Todo ano eles colocam carta argumentativa. Aí a gente estuda, por isso que eu peço que faça pelo menos uma, né, para que vocês tenham contato realmente. Porque no dia que tiver numa prova aí, aconteça de cair, vocês sabem como agir, como fazer. Ela é muito mais simples, então vocês não vão ter dificuldade. Tem exemplo, tem tudo aqui. Nem se preocupe que vai ter exemplo, vai ter modelo aqui, vocês vão seguir o modelo. Botei tudo aqui. Como vocês ainda não tiveram contato... Alguém já estudou carta argumentativa na escola? Pois é muito raro, né? Os professores passaram em redação na questão. O verbo to be você aprendeu na escola. O verbo to be, né? Tá bom. O ano todo. Tá certo. E não sabia que era marês, que é o pior. O pior é não saber ainda. Vamos lá. Qualquer que seja o assunto ou tema, gente, proposto pelo tema, o candidato deverá encaminhar a defesa a seu ponto de vista de forma dissertativa, porque você vai persuadir, vai convencer, né? E apresentando tese, argumentação e conclusão. Então, a gente vai ter, sim, um ponto de vista, a gente vai levantar uma bandeira, você vai reclamar, por exemplo, de uma praça que está suja, que está abandonada, então você vai levantar essa bandeira, de que forma? Vai usar a argumentação, você vai ter uma conclusão também para fechar a ideia. Né? Pode ser que essa carta já seja uma carta que alguém colocou num local público, por exemplo, num jornal, e você vai rebater. Né? Então, vai depender do teor aqui, do contexto. A banca avalia o corpo da carta, cujo conteúdo e linguagem atestarão a capacidade discursiva do candidato, sua opinião, seus argumentos, sua destreza linguística, mas isso, qualquer redação que você faça, a banca vai estar de olho nisso. Quer saber se você tem capacidade de argumentar, de discutir, de defender um ponto de vista, de colocar um exemplo para poder discutir. Nunca coloque um exemplo, gente, ao léu. Né? Coloquei o exemplo e pronto, passo para outro parágrafo. Comente o exemplo. Se você usou aquele exemplo, qual foi a intenção? Você queria convencer alguém de alguma coisa, você usou um exemplo. Então, comenta o exemplo. Né? Sendo assim, né? Isso, né, mostra que tal coisa, enfim, assim, assado. Né? Sempre use o exemplo para você discutir. Por que você usa um exemplo? Né? Para você comentar depois. Então, comente. Então, não basta dar ao texto a organização de uma carta. É preciso argumentar. É que nem não basta fazer uma redação dissertativa. Ela tem que ser argumentativa. Não basta só dissertar e comentar. Você precisa, né, defender o seu ponto de vista e vender o seu peixe. Você está defendendo o que aqui? Então, você está usando argumentos para defender o seu ponto de vista, mas eu preciso defender. Tal como a dissertação, a carta deve apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Então, na carta, a introdução é uma exposição de um problema, um pedido, a declaração vai depender do teor da proposta que eles vão passar para vocês. Eu vou dar uma proposta hoje aqui, para vocês fazerem depois em casa, tranquilamente. Tá? Desenvolvimento é justamente a argumentação. E a conclusão é justamente o desfecho aí, né, como você vai finalizar aí a sua ideia. Bom, além desses elementos, vale lembrar que uma carta local, tem local e data, né? Tipo, ó, São Paulo, 2 de setembro de 2009. Sempre na né? Aqui em cima, primeira linha, né? Aí já não vai ter o título, vai ter na primeira linha, a margem esquerda, né? Então, não se deve usar o 0 antes do numeral. Lembra que a gente estudou isso, os numerais. Não pode ser 0, 2, é 2, né? E meses são escritos com letra minúscula e por extenso. Tá? 0. O quê? Não, porque... Vamos supor que eu vou marcar alguma coisa, mas todo mundo bota com 0 na frente. Mas eu mesmo sabendo que eu estou errado, eu vou botar 0, mas eu sei que está errado. Mas aí você bota o 2 e diz, otário.
Mas às vezes eu ponho... Bom pra caralho. Não, na escola, às vezes eu coloco lá, tipo, 2/6. Aí os alunos olham assim, professora, o que é isso? Aí eu falei, a data de hoje. Aí, professora, não é 0206, não? Não, é 2/6, é assim. Aí, o 0 foi invenção nossa mesmo. É 2/6, é assim. Enfim, né? Às vezes alguns alunos perguntam, sabe o que é isso? É 2/6? O que é isso? 2/6. Eu falei, hoje eu vou dar aula de matemática, fração. Enfim. Então, as diferenças para a gente perceber, né? A carta argumentativa da dissertação que a gente está acostumado a habituar. Então, o que diferencia a proposta da carta da proposta da dissertação é o tipo de argumentação que caracteriza cada um desses tipos de texto. Então, o texto dissertativo dirigido ao interlocutor genérico universal, né? Por outro lado, a proposta da carta pressupõe aí um interlocutor específico para quem a argumentação deve estar orientada. Por exemplo, numa redação eu falo o indivíduo, as pessoas, genérico, de forma bem genérica. As pessoas vivem numa crise, né, emocional, blá, 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 blá. O indivíduo, né, o homem, né? Então, aqui não. Aqui eu vou especificamente em cima, né, em relação à pessoa aí. Essa diferença de interlocutores deve necessariamente levar a uma organização argumentativa diferente nos dois casos. Até porque na carta argumentativa, a intenção é o quê? Frequentemente a de persuadir, a convencer um interlocutor específico. Então, convencê-lo do ponto de vista defendido por quem escreve a carta ou demovê-lo do ponto de vista por ele defendido que o autor da carta considera equivocado. Então, eu posso fazer uma reclamação, né? Eu posso até corroborar com aquilo que foi dito, né? E parabenizar alguém. Então, vai depender muito do teor, diga. Eu sempre tive uma dúvida assim, um carta assim não pode fazer em primeira pessoa, né? Em primeira pessoa? Sim. Tipo, Você pode se incluir? Pode. Por isso que eu digo, é muito mais fácil, porque tem menos formalidade, a estrutura é muito mais tranquila, né? Não tem muita coisa para você se preocupar. Olha só, isso aqui foi uma proposta de carta, tá? Foi da Unicamp, e diz assim, ó, o empresário Antônio Emílio de Moraes escreveu o artigo a seguir na Folha de São Paulo, 3 de agosto de 1997, em que se manifesta sobre a sujeira na cidade de São Paulo. Né? Leia o artigo com atenção, isso foi proposta, tá? Da universidade aí, né? São poucos, alguns vestibulares às vezes caem, né? Leia o artigo com atenção e reflita também sobre o que está sugerido nas entrelinhas a propósito de pobreza, cidadania, limpeza, ação governamental, etc. Então, ele já está dando a dica aqui, que você vai escrever uma carta, né? Retratando aí essa questão da sujeira na cidade, né? E você vai refletir sobre essas questões que não aparecem claramente, mas que se percebe aí a questão da pobreza, da cidadania, né? Da limpeza. Pode colocar no meio desse canal, professor? Hã? Carta argumentativa? Não entendi. Pode colocar, tipo, venha por meio desse canal, relatar não sei o quê, Depende, sim, porque às vezes se usa como se você estivesse falando, né, utilizando um jornal, por exemplo. Quer ver, olha só, essa aqui é a proposta. Então, eu fiz um print, tá, do que tinha lá, para depois vocês verem aí como é que foi uma resposta aí. Até quando, São Paulo? Os eleitores têm todo o direito de se queixar quando voltam ao mesmo assunto. Acontece que o retorno ao tema decorre da persistência do problema. Refiro-me à imundície que campeia na cidade de São Paulo. Muita gente confunde pobreza com sujeira. Nada mais errado. As pessoas humildes são exatamente as que valorizam o asseio, a higiene e a limpeza. Você já notou como é generalizado o banho dos trabalhadores na construção civil depois de uma jornada de trabalho? Você já reparou como são bem areadas as panelas das donas de casa, dos domicílios das periferias? Você já observou a brancura das camisas e blusas dos uniformes dos seus filhos? O que se vê na capital de São Paulo é fruto de puro abandono e total falta de autoridade. São pessoas imundas, são pessoas imundas
que emporcalham a cidade como prova de sua selvageria e reflexo da insensibilidade dos governantes. Uns defecam nos jardins, outros cozinham debaixo dos viadutos, há ainda os que penduram a roupa encardida nos galhos das árvores. Tudo a céu aberto e no maior assinte aos cidadãos que aqui vivem. Na ausência de um plano diretor para cuidar da habitação, avoluma-se o número de pessoas que, usando tábuas, papelão e até embalagem de geladeiras, vão se mudando definitivamente para debaixo das pontes, onde passam a residir tranquilamente no meio de escandalosa sujeira. O mais espantoso é ver as autoridades municipais e estaduais consentirem com a multiplicação desses chiqueiros que, na verdade, são uma verdadeira provocação aos que pagam altos impostos e que têm o direito de exigir um mínimo de higiene na cidade em que habitam e trabalham. Já passou bastante da hora de as autoridades agirem. Elas estão atrasadas há vários anos, mas têm de agir. Não é justo que a população como um todo seja submetida a um ambiente tão vergonhoso e deprimente como é o de São Paulo. Não sou saudosista a ponto de querer voltar ao tempo do prefeito Faria Lima, quando o símbolo da capital era uma bela rosa. Mas também não acho correto submeter um povo trabalhador a uma cidade imunda e abandonada. Afinal, esse povo está seguindo as regras democráticas, comparece às eleições e escolhe ordeiramente os seus vereadores, prefeitos e governadores. É hora deles realizarem mais trabalho e menos política, limpando essa cidade, que já foi orgulho do nosso país. Mãos à obra. Então, olha só, a partir da leitura e da sua reflexão sobre os implícitos, imaginando que você discorda do articulista, escreva-lhe uma carta na forma de um texto argumentativo, na qual você expõe as razões de sua discordância. Né? E atenção, ao assinar a carta, use iniciais apenas de forma a não se identificar. Então, assim, estou mostrando para vocês como caiu, né, no vestibular. Porque o que eles pedem? Às vezes eles te dão um nome fictício, João de Deus, aí você vai assinar como João de Deus. Ou então, às vezes, eles pedem para você colocar somente as iniciais do seu nome, ou então eles já te dão iniciais, ó, use lá, JJM. Aí você bota lá, JJM. Por quê? Porque você não vai poder se identificar, você não vai poder assinar, né, como você mesmo num concurso, né, para se identificar. Então, não assinem com o nome de vocês, caso tenha uma carta. É. Eu achei sacanagem. Essa proposta, você tem que discordar de uma coisa que você concorda. Tem que deixar assim os meninos. Eles precisam da inclusão social. É, você vai ter que defender porque eles não têm para onde ir, né? Porque o governo, né, tem um descaso total em relação a essas pessoas, enfim. Vai ter que discordar. Né? Mas vai discordar por quê, mano? Cria imunidade, mano. Os caras são os melhores. Mano, cria imunidade com os moradores de rua, velho. Vai discordar do quê, velho? Bom, aí o exemplo, ó. Campinas, eu peguei um exemplo, né? Campinas, 30 de novembro de 1997. Senhor Antônio Emílio de Moraes. Como estudante e cidadã desse país, não pude deixar de lhe escrever ao ler seu artigo de 3 de agosto de 1997, que trata da imundície da cidade de São Paulo. Em primeiro lugar, digo-lhe que o senhor entrou em contradição. Disse que os menos abastados são os que mais valorizam a limpeza, mas apesar da afirmação anterior, todos os exemplos de sujeira de seu texto são causados pela miséria, como cozinhar debaixo dos viadutos, viu? Ou pendurar roupa. Vocês não perceberam essa contradição, não? Porque começou a falar que a pobre lá, né, tinha a panela areadinha, né, as roupas branquinhas. E depois começou a dizer que os pobres vivem embaixo do viaduto numa porcaria só. Mas ele caiu em contradição no que ele falou, sim. E aí a pessoa aproveitou esse ponto e, né, levantou a lebre. Então, ó, em primeiro lugar, digo-lhe que o senhor entrou em contradição. Diz que os menos abastados são os que mais valorizam a limpeza. Mas, apesar da afirmação anterior, todos os exemplos de sujeira de seu texto são causados pela miséria, como cozinhar debaixo dos viadutos ou pendurar roupa encardida nos galhos das árvores.
Essas pessoas que não têm moradia, não têm emprego, né, que nunca frequentaram escolas, são muito mais miseráveis do que os pseudos pobres que o senhor chamou de limpos. Em segundo lugar, essas pessoas imundas, como o senhor mesmo disse, né, com um certo tom de preconceito, agem de forma por falta de opção. Elas vivem totalmente à margem da sociedade, em condições subhumanas, pois a este que também deveriam ser considerados cidadãos, não foi dada nenhuma chance. Digo-lhe também que, excetuando-se os sonegadores, são os ricos que pagam impostos e, ao fazê-lo, canalizam parte do dinheiro para a limpeza de sua cidade. Mas antes de os contribuintes se sentirem provocados pela imundície da cidade, deveriam refletir e pensar mais em quem eleger nas próximas eleições. Ao invés de votar nos candidatos favoráveis a seus interesses pessoais, deveriam votar naquele que realizará algo no setor social. Pois se a qualidade de vida da população pobre melhorasse, existiria menos miséria, violência e também menos sujeira. Por falar de eleições, senhor Antônio Emílio de Moraes, ocorreu a mim. Veja que você usa a primeira pessoa tranquilamente. Ocorreu-me que, em seu artigo, o senhor fez várias críticas às autoridades, responsabilizando-as pela imundície da cidade. Será que talvez o senhor não esteja querendo atingir o atual governo, visando a sua posição nas próximas eleições, que é o que mais acontece? E você vê que você faz questionamento quase no final do texto, né? Então, assim, não tem, né? Exatamente, você pode... Não. Então, nem pergunta retórica. Hã? Sim, parágrafos pequenos, não tem aquela coisa. Veja que é muito tranquilo, a carta é muito tranquila. Então, a sujeira da cidade de São Paulo só vai ter fim quando for dada à população miserável condições de vida dignas de todo ser humano e todo cidadão. Isto é democracia, senhor Antônio Emílio. Isto é o que queremos. Atenciosamente, TDT. Então, você vai botar aqui cordialmente, atenciosamente, sempre de uma forma educada, né? Sim, atenciosamente, as iniciais. Você quer o quê? Mais gelado? Não, é desligado. Quer que desligue? Tá com frio, pessoa? Não, é psicológico. Hã? Pode desligar. Eu desliguei. Hã? Então, ó, T ponto. Cada nome que se abreveia tem que colocar o pontinho. T, pontinho, D, pontinho, T, pontinho, né? Vejam aí que, ó, tá vendo? A data, né, a quem você está endereçando, Senhor, sempre tratar com muita educação, se for uma autoridade, dependendo da autoridade, excelentíssimo, né, Senhor, né, então tem que, depende muito, prezado, não para generais, mas autoridades do judiciário se usam. Eles tiraram dos oficiais generais, né, tirou, tudinho. Foi do dia 1º de maio de 2019. Se você chamar o Senado de Sua Excelência, ele vai ficar louco. Não, porque antigamente, por exemplo, numa formatura, né, militar, você falava lá, presente no local, excelentíssimo senhor general de divisão, de brigada, o que seja. Né, tal fulano de tal, né, acompanhado de, né, oficiais generais. Então, era assim. Hoje você não fala mais excelentíssimo, né? Presente no local de formatura, o senhor general, blá, 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 o senhor ministro, blá, blá, blá. Fiz muito isso, muito evento. Até do Ministério da... Não, até ministro mesmo eu anunciei algumas vezes. Mas era sempre assim, excelentíssimo, aí depois caiu, né? Isso foi em dia 1º de maio de 2019. Foi. 1º de maio de 2019. Foi quando entrou o Bolsonaro ali, ele terminou com a... Excelentíssimo. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho... Então, da estrutura, ó, parte 1, local, data e vocativo, ou seja, saudação inicial a gente tem que colocar, né?
Então, eu identifico o interlocutor, a forma de tratá-lo vai depender do grau de intimidade existente. A gente pode, de repente, não usar o senhor, dependendo, né, prezado, né, enfim. Vai depender respeitosamente, é algo mais formal na hora de fechar, né, cordialmente, enfim. A língua portuguesa dispõe dos pronomes de tratamento para estabelecer esse tipo de relação entre interlocutores, né? O essencial é mostrar sempre respeito, tá, pelo interlocutor. Inclusive, o dia que vocês estiverem na ESA e alguém falar assim, ó, a palestra amanhã é sua. Apesar de ser seus colegas aqui, você tem que sempre tratar todo mundo de senhor. Os senhores, nunca é você, nunca, é sempre os senhores. Os senhores perceberam, pode ver que eles vão dar instrução para vocês dessa forma. Os senhores perceberam que aqui está escrito estrutura, é assim, sempre senhores. Não é? Mas é assim, é. Mesmo quando eu dava palestra para subordinado, eu sempre usava. Ó, os senhores, prestem atenção então aqui. Mesmo você sendo mais antigo, quando você vai tratar, você tem que tratar como senhores, né? Então, sempre, né? O essência, nunca chame de você, tá? Nunca. Vocês não, os senhores. Até xingando, o senhor é Até xingando o senhor. Exatamente. O senhor vem aqui e pague 10, porque o senhor é isso, seu mocorongo. Né? Até xingando é o senhor. Então, o essencial é mostrar respeito pelo interlocutor, né? Seja quem for, tá? Na falta de um pronome ou expressão específica para dirigir a esse, recorra sempre ao senhor, senhora, que está valendo, né? Vossa senhoria. Mas assim, faltou, poxa, eu não sei o pronome de tratamento, usa senhor e senhora, né? Que é menos difícil errar. Bom, corpo do texto, dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Não tem números de parágrafos. Viram ali até quando ele comentou, poxa, a gente percebe que tem parágrafos de 3 linhas, 2, 4, né? Então, tem uma quantidade de parágrafos. Mas, assim, sempre tem introdução, claro, porque você tem que também situar. Vocês viram que quando a pessoa aqui colocou o exemplo, ó, como estudante e cidadão, não pude deixar de lhe escrever ao ler seu artigo no dia tal, que trata da imundície da cidade de São Paulo. Porque se ela não coloca isso aqui, ele não vai saber do que se trata. É um cara público que está sempre escrevendo alguma coisa e ele vai falar assim, cara, quando começa aqui, em primeiro lugar, digo que o senhor entrou em contradição. Cara, quem é essa doida está falando do quê? Né? Quem é essa doida que está falando do quê? Então, assim, a gente precisa situar, né? Ó, a gente sabe que é doida, né, porque é mulher. Como é que eu sei que é mulher? Porque como estudante cidadã, eu sei que é mulher, né? Enfim, assim, a gente precisa realmente observar, né, essas coisas, tá? Você tem que se posicionar. É para você reclamar de uma empresa, é para você escrever uma carta para uma empresa particular reclamando de um produto que você recebeu, né, que está adulterado, que está com problema, alguma coisa, escreva a carta, né, mas tem que citar o que foi, você tem que introduzir o assunto, senão a pessoa vai falar assim, o que esse doido quer, né? Enfim, o texto dissertativo é dirigido ao interlocutor genérico universal. No entanto, a proposta de carta pressupõe um interlocutor específico para quem a argumentação vai, né, deve ser orientada. A gente já falou um pouquinho dessas diferenças, então vou pular aqui. Fique bem claro, tá? No cumprimento da proposta em que é exigida uma carta argumentativa, não basta dar ao texto a organização de uma carta. Mesmo que a interlocução seja natural e coerentemente mantida, é necessário argumentar, discutir, comentar, traz o exemplo, comenta, né? Parte 3 seria a saudação final e despedida, né? Geralmente é utilizado respeitosamente ou cordialmente para o interlocutor que tem cargo hierárquico maior do que o de quem escreve, né? E atenciosamente para quem tem cargo hierárquico igual ou abaixo. Então, por exemplo, né, no militarismo, né, se eu for falar de tenente para tenente, eu vou usar o quê? Atenciosamente. Agora, se eu já vou falar aí com um major, um coronel, né? Já vou usar ali respeitosamente, cordialmente, né? Então, e isso na vida civil, né? Por exemplo, um funcionário vai falar com o gerente, né? Então, sempre acima,
tá? Isso a gente tem uma hierarquia, querendo ou não, na vida civil também a gente percebe, né? Aí você tem lá o pedreiro, né, falando com o engenheiro, enfim. Então, também pode utilizar as fórmulas, sem mais para o momento, se vocês quiserem no finalzinho, né? Sem mais para o momento, despeço-me. Ou certo de contar com sua compreensão, né? Pedimos deferimento. Né? Ou alguma outra coisa mais equivalente aí também a gente pode utilizar. Né? Certo de sua atenção, né? Agradeço, né, a atenção e despeço-me, né, cordialmente. Enfim, não tem problema, você pode fazer um fechamento, tá? Assinatura, né, cargo ou função que ocupa. Algumas, como eu falei para vocês, algumas cartas eles colocam já um nome fictício para vocês. Outras eles colocam lá as abreviaturas iniciais do nome. Outras eles pedem para você botar suas próprias iniciais. Né? E algumas outras coisas ele pede para você botar inclusive o cargo que você ocupa. Tá? Você está numa empresa, ele vai te dar toda uma proposta e vai dizer que você é o funcionário, né, com tal cargo dentro da empresa. Você é um gerente, né, você é um subgerente, você é um vice-diretor, enfim, você é um operário, né, e ele vai te dar o cargo que você ocupa. Então, isso aí geralmente vem nas instruções. Por isso, se for carta, é preciso ler muito bem o comando. Sublinhem, marquem, circulem, né, porque tem várias informações. De todos os textos, a carta é a única que deve levar assinatura, né? Não pode deixar, mas atenção, né? Leia atentamente o enunciado da questão para saber o que deve assinar. Suas iniciais, o nome de um personagem, ele vai criar lá, né? Joaquim da Silva, todo mundo vai ser Joaquim da Silva, né? E logo abaixo da assinatura, o cargo, a função de quem escreve a carta geralmente é assim. Então, se você colocou lá, isso vai depender da instrução que ele vai dar para vocês, tá? Então, lá, atenciosamente, né, blá, 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 aí VMA, né, por exemplo, gerente de vendas. Professor, isso sempre vai ao lado direito da carta? Mais para o lado, né, a margem para cá, então você joga um pouco mais para o lado direito da carta. Se, por exemplo, lá na instrução, está falando assim, é para você assinar como T.M.T, igual aquela iluminação. E você vai lá e não viu isso daí e acaba assinando contra o nome. Vai perder ponto aí. Ah, não zero não, né? Não, mas for pede seu ponto. nome, aí zero. Se você botar por extenso, principalmente porque você está se revelando, né? Quem é, né? Aí zero. Então, assim, sabe por quê? Porque eles tiram ponto porque você está desatento às instruções. Né? E se você realmente botar o seu nome por extenso, aí... Né? Bom, vamos lá, mais um exemplo aqui de carta argumentativa. São Paulo, SP, 29 de novembro de 1992. Prezado senhor EBM, né, pede-se para colocar, né, também um nome, né, fictício aí e tal, então, enfim, na instrução. Então, ó, em seu artigo publicado pelo jornal Folha de São Paulo, a 1º de setembro, deparei com sua opinião expressa no painel do leitor. Respeitosamente, li e, percebendo equívocos com suas opiniões quanto à veracidade dos motivos que colocaram milhares de jovens na rua de maneira organizada e cívica, tento elucidar-lhe os fatos. Nosso país, o senhor bem sabe, viveu muitos anos sob o regime militar ditatorial. Toda e qualquer manifestação que discordasse dos parâmetros ideológicos do governo era simplesmente proibida. Pode vir até uma coisa assim, vai que, né? Hoje, para saber qual seria o seu posicionamento, né? Hoje, ao contrário daquela época, as pessoas conquistaram a liberdade de expressão e o país vive o auge da democracia. Assim, perante essa liberdade, o Brasil evoluiu. Atravessamos um período de crises econômicas, mas as pessoas passaram a se interessar de maneira mais acentuada pelo seu cotidiano, diante da própria liberdade existente. Dessa forma, deparamos com uma população ideologicamente mais madura. Em sua carta enviada à Folha de São Paulo, o senhor assegura que a juventude é absolutamente imatura e incapaz de perceber a profundidade dos acontecimentos que a envolve. Asseguro que tal opinião não é mais justa. Nós já fomos jovens e sabemos perfeitamente que é uma época de transição. Mudamos nossos conceitos, nossos desejos, nossa visão de mundo.
Mesmo assim, determinados valores que assumimos como corretos persistem em nossas vidas de forma direta ou não. Não sei se o senhor tem filhos, mas eu invejo a concepção que os assume perante inúmeros acontecimentos. São adolescentes que se interessam pelos fatos políticos e se preocupam com o destino da nação, pois estão cientes de que num futuro próximo serão as lideranças do país. Outro aspecto relevante em sua carta é o de dizer que a juventude, generalizadamente, é indisciplinada. Tal opinião não condiz com a verdade. Nas manifestações pró-impeachment que invadiram o país visando a queda do presidente Collor, não se viram agressões, intervenções policiais ou outras formas de violência. Fica, portanto, claro que a manifestação dos chamados caras pintadas não é vazia. Conscientes de que uma postura pouco organizada não lhes daria credibilidade, os jovens manifestaram-se honrosamente. Com isso, frente ao vergonhoso papel do próprio presidente da República, Fernando Collor de Mello, a juventude demonstrou um grau de maturidade e percepção maior do que o próprio chefe de Estado. Vemos com isso que o jovem visa ao bem do país e ao seu processo de conscientização não se deu, de uma hora para outra. Assim, dizer que a juventude é motivada pelo espírito da época visando ao deonismo é errôneo. Nossos jovens sem o EBM são reflexos da liberdade existente no país e a sua evolução política e ideológica. Sem mais, despeço-me. Aí não tem, atenciosamente, não tem nada, só botou sem mais, despeço, talvez pela orientação. Diga. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é que eu já escutei falar uma vez que colocar questões políticas é ruim, essa aí, então, não pode eu digo não assim, profundamente, porque ele se posicionou muito, profundamente aqui nessa questão. Mas eu digo assim, ele colocar ali sobre a questão ali da democracia, da questão ali da... Eu não aposto nunca pela política, tá? Por essa veia política, ainda mais que nós estamos em ano eleitoral, Então, eu não acredito porque eles não mexem realmente com a política, Mas, assim, ele vai falar aqui sobre a questão ideológica, sobre a questão do regime militar, enfim, Diga. E a outra dúvida na maioria das vezes, a carta é respondendo alguma outra carta que eles passam. Geralmente o texto motivador... Eles colocam que tem que responder ela. Isso, geralmente e tem as instruções. Geralmente o texto motivador é uma carta que eles vão te pedir para... E aí eu vou deixar aqui então a proposta, ó. Deixa eu só ver aqui uma coisa. A proposta para vocês vai ser essa daqui, para vocês elaborarem a de vocês, ó. Várias são as crônicas que procuram discutir sobre o que é matéria de um jornal. Normalmente, o que se constata é que notícias de pobres felizes não é assunto para a mídia. O pobre do jornal está sempre relacionado a crimes. Eu tinha uma amiga que ela sempre falava, o dia que eu saí no jornal foi porque eu cometi um crime tão grande ou foi um acidente assim tão feio, porque eu nunca vou para as colunas sociais. Porque assim, eu morei em cidades menores que você tinha um jornal, as colunas sociais e só ia a galera realmente dar grana na coluna social. Ela falou assim, o dia que eu saí no jornal foi porque eu cometi um crime muito grave, foi porque foi um acidente muito feio e alguém colocou no jornal, enfim. Então, normalmente o que se constata é que notícias pobres felizes não é assunto para a mídia. O pobre do jornal está sempre relacionado a crimes. Todavia, recentemente, moradores de rua foram mortos e nem por isso ganharam grande espaço no jornal, o que fez muitos se questionarem o que é assunto de mídia hoje em dia, o que merece ser lido, discutido, pensado na sociedade. Então, pensando nisso, escreva uma carta argumentativa endereçada ao diretor da Folha de São Paulo. Então, vocês vão fazer uma carta para questionar o diretor da Folha de São Paulo, posicionando-se sobre o real papel da mídia na sociedade, o que de fato merece e ou deve ser publicado no jornal. Então, vocês vão argumentar, se pobre, se esse tipo de notícia, por exemplo, não ganhou espaço no jornal, então o que deve realmente ser notícia de jornal?
Então, vocês vão questionar, vocês vão argumentar, vocês vão falar, enfim. Pode botar as iniciais de vocês, né? Façam a abertura com a data direitinho, discutam, né? E aí tem que ter pelo menos as 20 linhas, tá? Tem isso, vocês vão respeitar aqui o padrão da ESA. São de 20 a 30 linhas, então tem que ter pelo menos as benditas 20 linhas para escrever. E aí vocês colocam um fechamento, encerramento, um atenciosamente, né, e tal. E aí 20 linhas. 20 linhas já contando a partir da data. Porque vocês não vão ter título, não tem nada na linha 1, você já vai colocar a data, Brasília, vírgula. Isso. E aí não pula a linha, tá? Segue. O máximo que vocês fazem é encostadinho aqui, né? A data vai encostadinha. Aí você começa já a escrever a sua carta, né? Ou então prezado, tal, tal, tal. Aí na linha de baixo você já começa o parágrafo e vai embora. É a data, a data. Então, Brasília, tal, 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 encostadinho. Aí na segunda, prezado, diretor da Folha de São Paulo, blá, blá, blá. Aí na terceira você já começa. Isso, aí da Folha de São Paulo especifica. Aí aqui na terceira linha, você já vai dar um parágrafo e começar a escrever, né? E aí vai embora. Aí não tem número, né, de parágrafos certo, 3 linhas, 4 linhas, enfim, vocês vão escrevendo, argumentando. Pois é, não é muito mais simples. Escrever uma carta é muito mais simples do que escrever um texto dissertativo argumentativo. Eu vou colocar uns sites aqui para vocês, diga, se é falar. Aí põe as iniciais de vocês. Aí, claro, faço um fechamento, as iniciais, só com data, abertura, fechamento ali, as iniciais já são 4 linhas nessa brincadeira, né? Não, vai depender do comando. Ele vai, por exemplo, falar assim, ó, você vai assinar como Joaquim da Silva. Assine como Joaquim da Silva. Tá? Aí vai se depender do comando que ele colocar. Gente, tem alguns sites aqui interessantes de vocês, né, darem uma pesquisada, né? Então eu vou colocar aqui alguns. Eu mandei para vocês 2 links, vocês viram lá no grupo do Telegram? Eu mandei um que é do jornal do Joca, não tá Eu coloquei lá no da ESA. Eu não tinha SpaceX, aí até os meninos, professora, me colocaram até hoje num grupo do Telegram lá. Mas enfim, eu coloco aqui. Vai pro WhatsApp, professor? Hã? Vai pro WhatsApp. Pois é, me inclui lá. Só não pode falar mal de mim mais agora, hein? Dançar. Não fala mais não. Se for para falar mal de mim, isso. Joca. Jornal Joca. Então tá bom. Claro, vai falar. Se for falar, vem aqui, fala comigo aqui. Jornal Joca. O Estadão. Estadão.com. A Folha. Curso de preparatório para mim é só degrau. É verdade. Quem? Patrão, Como é que é a história? a minha vaga tá garantida. Eu sou degraus. Olha aí. Aí tem época, tem isto é, super interessante. Tem alguns pontos que a gente consegue ver, mas aí se você for aprofundar na leitura, aí tem que ser assinante. Diga. Sim, CNN também. Tem a Revista Educação.ol. Revista Educação. Professora, já vi gente falando que a aula é meio suspeita. Mas aí você filtra, né? Essa matéria de ideologia, a gente tem que ter maturidade para filtrar, né? Mas tem. Aqui também, ó, aqui também. Tem G1, tem vários, né? Deixa eu ver aqui. Ó, do governo, Brasil.gov. O pior é se você
Sobre saneamento básico, eu até perguntei a um professor de geografia. Aqui, eu perguntei a ele. Mas esse é brabo, hein? Esse aí ganha grana. Mas esse aí não é só de O concurso? Concurso. Esse aí não é de opção? Você tem que saber pelo menos 4 línguas. Ah, não, isso é de diplomata, filho. É. Ah, tá, isso é de polícia. Ó, o Instituto Trata Brasil, ele fala sobre saneamento básico. Né? Esse instituto. Trata Brasil, esse aí. Não, esse aí. É o Rio Branco. É a prova, né, Rio Branco? O MEC. .mec.gov.br. Fica na UPP. Quer ver? Quando eu vi o salário dos caras que o capitão deu golpe. O capitão O Senado Federal. O Senado. O Diário Oficial da União também, interessante saber o que foi votado, o que passou por lá, .com.br. Aqui o Senado. Diário da União, né, professora? Sim. IBGE. Professor, o que é IBGE mesmo? Instituto Brasileiro de Geografias e Estatísticas. IBGE. Então, o dado lá, a pessoa que não sabia o que era IBGE, velho. Então, é interessante porque, ó, tá vendo? Ele vai te dar a situação atual, né? Esse aqui, ó, são sites de ONGs e tudo, ó. Direitos Humanos, tá? DHNet. Esse DHNet é Direitos Humanos. Quer ver? Mano, eu sei que eu tô ligado que é uma prova fudida. É tipo lá. Tem o SOS Mata Atlântica também. Professora, quem passou no Alto Branco foi o sapo. Que sapo, meu Deus. Mano, mas é tipo Foi? policial. Passou no Alto Branco. Vai dar tipo 10. Em falar nisso, ele foi pra lá. Ó, Dia 16. tá lá? Dia 16 agora, foi chamado. Foi? Que legal. Então deu certo. Viu? Eu falei pra ele, não desanima não que vai dar certo. Ele foi pra quê? Pra Taifeiro? Não, ele foi pra mecânica. Mecânico, é. Quem passou pra Taifeiro foi o Paulo. O Paulo. O Paulo passou. Quer ver? Deixa eu ver aqui mais. Não, mas deve ser. Poxa, deve ter concurso interno, não, professor? É aeronáutica? Não. Poxa, mas tem interno também. Entra como só a gente mesmo? Não, entra como soldado e faz interno pra dar feira. Mas abre muito pouco. Gente, tem tanto site aqui. Mas já dá para vocês irem se divertindo, né? Tem a Biblioteca Mundial. Esse aqui é da Biblioteca Mundial, www.wdl.org. É o World, né? wdl.org. Isso aqui é a Biblioteca Mundial. Até interessante saber, né, o que está acontecendo. A sorte de vocês é que não cai tanta... Por exemplo, a parte da geografia não cai questão de atualidade como cai na SpaceX, né? Aí tem Greenpeace, tem WWF, né? Mas já dá para se divertir aqui um pouquinho, né? Então, assim, dê uma lida, veja. O IBGE acho muito interessante, né? Porque vai ter bastante coisa. Deixa. Tá meio bagunçadinho aqui. Tem muita coisa. É porque tem muita coisa aqui.
Mas assim, dá para dar uma estudada. Não esqueçam de fazer a carta. Aqui que eu vou tirar. Todos. Aí tá dividido. Vou colocar às vezes com um flashzinho pra dar um tempo. Espera aí, acho que tem outro lado aqui. Aqui. Ô, professor, até mais ver. Até, gente. Legal. E aí estudem, leiam bastante, né? Aproveitam, divirtam-se. Até mais, boa noite, bom descanso.